E lidar com pessoas é difícil. Mas é apaixonante. É apaixonante. Vamos lá. Bom ponto. Por uma pessoa apaixonada por pessoas, né? Exatamente. Começamos hoje mais um episódio inédito aqui no Acreditar em Si. Se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho. E hoje o nosso papo é com um especialista de marketing e que vai render muito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Stella. Boa noite, Rogério. Pois é, pessoal. Hoje eu queria falar um pouquinho, pedi até antes aqui, eu quero fazer uma colocação antes da gente apresentar o convidado de hoje, antes da gente entrar no assunto. No primeiro programa do meu retorno, eu disse que eu conheci muita gente, né? Conheci muita gente, mas eu acho que eu frisei assim, deixei transparecer que eu conheci muita gente que eu não gostei de ter conhecido. E realmente foi verdade, eu conheci várias pessoas que eu desejaria nunca ter conhecido. Mas, por outro lado, eu conheci pessoas muito especiais, né? E um amigo reclamou comigo, falou, pô, mas você deixou assim transparecer que nessa experiência na política não foi muito positiva. Ela foi positiva, eu conheci muita gente especial, né? Quero deixar um abraço para todos que participaram positivamente desse momento, dessa experiência, tá? Mas hoje a gente trouxe exatamente uma pessoa que eu conheci positivamente nesse processo. A gente trouxe hoje aqui para conversar com vocês uma pessoa que me impressionou desde o primeiro momento. Me impressionou pela sua história, pela sua postura, pela sua colocação, pela sua disposição, pela sua disponibilidade, pela sua entrega, pelo raciocínio rápido, pelo bom humor. Então, pessoas assim são raras, né? E por isso eu trouxe aqui hoje para bater um papo com a gente Gilcimar Brito, uma pessoa que foi um grande presente entre tantos outros que eu recebi nessa campanha de conhecer pessoas novas, né? Tive o prazer de te conhecer. Seja bem-vindo, Gilcimar. Seja bem-vindo ao Acreditar em Si. Depois de uma declaração dessa. Eu acho que eu esqueci de colocar lá naquele brief que eu mandei pra vocês que eu choro à toa também. Então, assim, mais um minuto eu vou chorar. Não vai ter como. E assim, eu acredito que a gente vê que a gente está no caminho certo na nossa vida quando você vê pessoas melhores do que você dando depoimentos assim. E pra mim, você é isso, Rogério. Né? Também não te conheci, a gente teve a oportunidade de conhecer no período eleitoral. E um cara extremamente sério, correto, positivo, certo é certo, errado é errado. E nesse cenário político, existe muito daquele negocinho tapinha nas costas, depois a gente vê, vai dar certo, relaxa, que não sei o quê. Né? E ainda mais assim, eu tenho 16 anos, 20 anos com publicidade, marketing, 16 anos no cenário político. E, infelizmente, uma boa parcela das pessoas é assim. Né? Ela não é uma pessoa firme, direta, correta como o Rogério. Né? E eu tenho certeza assim. Assim rasgação de cedo. Porque a gente começou um clima de muito amor por aqui. Não, mas eu cheguei em casa e falei assim, Gilmar, eu conheci um homem hoje que homem. Cara. Que homem! Né? Falei, só não tem cabelo, cara, mas sensacional. E quem é, para quem, né, não teve o prazer ainda de te conhecer, quem é Gilcimar Brito? Né? Quem é essa pessoa? O que você fala de você? Uma Wikipedia rápida do Gilcimar. Então, tem gente que fala assim, Gilcimar, você é mineiro? Eu falo, não, cara, eu sou roceiro. Tenho o maior orgulho disso, eu venho da roça, lá do interior de Bom Jardim. Né? Meu pai é um lavrador, minha mãe também lavradora, agora costureira. E assim, eu tenho o maior orgulho e respeito por todo mundo que vem da roça. E Gilcimar é aquele cara que veio da roça, que tinha que acordar de madrugada para pegar carona, para ir estudar. E você pega ali de madrugada, com frio, aquele serenozinho, se você em cima de uma caminhonete, com frio danado, e você pega a carona, você roda ali uns 15 km, depois você caminha mais uns 2 km para você começar a estudar. Então, acho que aquilo ali já começou a criar casca. E esses valores, não que não tenha na cidade, mas se você pega as pessoas do interior, da roça, são valores que assim, eu vim aqui para te pagar esses 100 reais que eu estou te devendo. Ou então a pessoa vai lá e fala assim, eu vim aqui para te falar que eu não tenho os 100 reais para te pagar. Mas dia tal eu te dou 30, no outro eu te dou não sei o quê, e no outro eu inteiro o valor. Então, assim, são valores que a gente tem lá do interior que é muito, muito gritante. Então, assim, de levantar cedo, de trabalhar muito, de acreditar que vai dar certo e de desafios, né? Porque você planta uma lavoura, você não sabe se vai colher. Sim, e aí quando você colhe, você não sabe se vai conseguir vender. É sempre um caminho de incertezas, né? Então assim, aquilo ali para mim foi muito interessante. E aí com 14 anos de idade conheci o mundo da comunicação.
Eu vi o rádio, molequinho na roça, né? Você via aquele aparelhinho e eu falava, como é que as pessoas cabem dentro desse trem, mano? Um negócio tão pequenininho, como é que a pessoa cabe ali dentro? E aí, quando eu tive a oportunidade, através de um amigo, o Gabriel Garcia, que sou muito grato a ele, com 14 anos de idade, eu tive a oportunidade de conhecer uma rádio por dentro. E conhecer o rádio por dentro. Né? Quem está assistindo a gente aqui, tá vendo a gente aqui bater um papo, mas não vê a quantidade de equipamentos aqui em volta, um super profissional que está ali na técnica, né? E no rádio era a mesma coisa, eu só ouvia o rádio, mas não sabia como é que era por dentro. E aí eu fui lá. Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Na verdade, eu já tinha um amor a primeiro ouvido, né? Desde pequenininho eu já ouvia. Esse foi a vista, mas o outro foi ouvido. O de ouvido já existia. Isso aí. E aí você imagina, eu ia pro colégio e não comia, de tanta vergonha. Eu tinha vergonha que as pessoas me vissem comendo. Ia na casa de parentes, familiares, que oferecia aqueles doces. Não bebo água, né? Você quer água, eu não bebo água. Aí a pessoa oferecia o doce, você quer, Gilsomar? Eu por dentro assim, meu Deus, quero, gente, meu Deus, eu quero. Aí a boca, não. E como que foi sair dessa pessoa tímida, que tinha medo de comer na frente das outras, para hoje estar construindo um trabalho tão bonito, treinando mais de 50 mil pessoas, falando com tanta gente? Então, acho que primeiro é Deus, né? Que sem Deus a gente não é nada. E segundo, o nosso motivo. Você tem que ter um motivo. Né? E eu vi meus pais naquela questão da agricultura, que é um trabalho muito árduo. É chuva, é sol, às vezes você planta, realmente não sabe se vai colher, variação de preço. Então, assim, muita insegurança. Sim. Muito trabalho, muita insegurança. E meus pais ainda não eram donos do terreno, então ainda isso ficava mais desafiador ainda. E aí, quando eu vi ali a comunicação, eu vi que ali existia uma oportunidade. Perfeito. De eu dar uma vida melhor para eles. Porque se você me perguntar quem são os meus motivos, eu vou te falar que são as duas crianças que eu tenho lá em casa. Né? Meu pai, de 59, minha mãe, de 54. Né? Esses são as minhas crianças que eu tenho lá, que eu cuido. Né? E minha esposa são os meus motivos pelos quais, e meus pais Você vai se sempre. superando. E quando foi que você começou a acreditar em si? Então, acho que isso a gente acredita e desacredita todo dia um cadinho, né? Tem dia que você levanta e fala assim, hoje eu vou vencer o mundo. Aí, hoje. Aí depois você fala, não, acho que não. Esse leão de hoje estava difícil. Porque a vida, se a gente for parar pra pensar, ela realmente acontece do jeitinho que a gente desenha? Não. No final vai dar certo. Mas ela não... O caminho, né? O percurso. Você fala, cara, eu vou daqui pra Bom Jardim. Tá, mas às vezes no meio do caminho fura um pneu. E 99% das coisas que a gente acha que é problema, na verdade é só a vida acontecendo. Cara, se não furar um pneu, como é que o borracheiro vai viver? É verdade. Eu acho que é assim, se a gente ficar muito planejado, se esse plano acontecer, se fosse assim, a vida fosse favas contadas, né? Eu acho que ela seria menos engraçada, menos motivadora, menos incitadora, né? Menos provocante. Eu acho que é isso. Eu vejo em você, Gilsomar, assim, um potencial. Eu fiquei impressionado com essa capacidade que você tem de compartilhar, de dividir, de sem reservas, treinar as pessoas, mostrar para as pessoas os valores que ela tem e que ela não consegue visualizar ainda, né? Então, acho que é isso. Eu acho que você fez essa transformação íntima em você, se descobriu, foi despertado pelo rádio, né? E se impressionou e se apaixonou pela comunicação. E hoje você faz isso para as pessoas, né? E arrumou nisso uma forma de viver, uma forma de ganhar a vida. Como é que é esse sentimento quando você vê alguém, um pupilo, né? um trainee, dar resultado? Como é que é isso? Qual é a satisfação pessoal? Sim, de trazer esse desenvolvimento pessoal para as pessoas. Né? A Estela falou em 50 mil pessoas, né? Eu vi ali no seu briefing, ali no seu currículo, ali 50 mil pessoas passaram por esse processo de treinamento, né? Muitos não tiveram êxito, né? Lógico, né? Mas a grande maioria fica grato. Como eu fiquei grato do trabalho que você fez pra gente. Eu acho que muitas vezes você vê uma pessoa que às vezes ela é arrogante e tal. Na maioria das vezes, cara, a pessoa foi no carro, no trânsito, deu uma fechada e tal. Cara, em vez de você brigar com ela, reza por ela, pede a Deus por ela. Porque na maioria desses casos, o problema é interno. Sim. Você acha que a pessoa tá com um problema contigo e que ela porque aquela pessoa não vale nada, que não sei o quê. Não, cara. Para e vê com calma, porque aquela pessoa tem um desafio. Sim. E o que pra gente às vezes parece ser simples, hoje pra mim é simples estar aqui batendo um papo, né? Ainda mais com 2 amigos queridos. Então, assim, só que pra muita gente não é. Sim. Até assim, no início mesmo do programa, pra mim era muito difícil falar, né? E eu gostei muito dessa sua colocação, porque às vezes a gente acha que aquela pessoa tem um problema com a gente e a gente acaba criando uma birra com aquela pessoa, né? E fala assim,
Triste é a pessoa que convive com ela mesmo o tempo inteiro, né? A gente vai embora, segue o caminho. Sim. E é muito isso, né? A gente vê o olhar, né? A gente olha pro mundo com o nosso olhar, da forma que a gente se enxerga por dentro. Por isso que eu acho que esse desenvolvimento pessoal é muito importante, porque você se torna bom pra você e pro mundo, né? E na hora que você vê as pessoas evoluindo, é incrível. Igual assim, o treinamento que nós fizemos com os candidatos aqui mesmo. Nossa, cara, você via pessoas... por mais que sejam simples e por mais que você sabe matematicamente que ela não vai conseguir chegar a ser eleita, só que você vê como que ela tá, o planejamento, o objetivo. Você impacta a vida da pessoa, né? E ela se vê melhor naquilo e ela fala assim, aquela dica que você me deu, aquele insight lá, eu já apliquei aquela técnica, já teve esse resultado e que não sei o quê. E eu falo, cara, isso vai ser pra vida. Quem que é o médico que você mais gosta? Aquele que vai lá e faz certeiro o que você quer? Sim. Ou aquele que nem te olha? Ou aquele outro que chega lá, te trata super bem, na hora que você sai e fala, caramba, esqueci de falar 50% das coisas que eu tava sentindo. Mas esse que você é apaixonado. Porque você se conectou com a pessoa, né? Perfeito. Jesus Cristo passou pela Terra fazendo o quê? Conexões, conversando com as pessoas, fazendo a pessoa refletir sobre a vida dela. Cuidando de gente, né? Cuidando de gente. Então, e o que nós, no mínimo, temos que passar pela Terra e deixar um pouquinho também de coisas boas. Acho que por onde você passar, deixa melhor do que você encontrou, né? Você vê, igual assim, o Wilter, por exemplo, né? Candidato aqui de Friburgo, Wilter Emerick. Cara, ele falou assim, já vi umas 10 pessoas falando comigo, eu tô falando muito bem, que não sei o que lá. Agora, ele não foi eleito, mas agora ele tá dando sequência no trabalho que ele faz de restauração, de produtos ali antigos e tal. De antiguidades. Olha que bacana. Você trabalha a autoestima da pessoa, né? A forma como a pessoa se enxerga. E qual que é o papel do acreditar em si nessa evolução toda, né? Tudo, né? Porque pode ter os melhores professores, mas... Igual assim, eu já investi mais de 100 mil reais em qualificação e não me arrependo nenhuma gota. Agora, se você me perguntar qual que foi o treinamento que mais me fez evoluir para destravar, foi com 14 anos de idade, trabalhando numa rádio aqui em Friburgo, e roceiro pra caramba, mais do que eu sou hoje, indo lá numa loja, batendo na porta e falando, tudo bem, cara, eu trabalho na rádio tal, queria pedir um apoio no senhor para fazer uma propaganda lá na rádio. Gente, dá vontade de fazer xixi, totô, tudo ao mesmo tempo, os três. Eu vou morrer aqui. Vou morrer, exatamente. E aí, você na frente da loja, aí você indo, só que o cérebro falando assim, não vai. Não vai. Não vai que vai dar errado, não vai que vai dar errado. E aí você não vai naquela, mas a próxima você fica assim, eu vou contar até 3 e quando eu ver eu já tô dentro da loja. 1, 2, 3. Aí quando você vê, já tá de frente pra pessoa, tem que falar. É verdade. Então, qual que é a melhor técnica para você se desenvolver, sua comunicação, evoluir? A melhor técnica, o melhor curso do universo é botar a cara a tapa. Suas experiências. A experiência. Falamos você... até junto, né? Experiência. Nada, eu acho que nada substitui. A gente estava falando aqui antes de entrar, né, no ar, a gente falando da experiência que eu colhi, da experiência que eu vivi nessa experiência política, né? Foi ruim? Não, foi excelente para mim. Porque eu vou usar toda essa experiência na minha vida daqui para frente. Né? Inclusive na seleção das pessoas, na análise das pessoas, na capacidade de improviso, na capacidade de fala, de persuasão, na capacidade de convencimento. Né? Isso tudo cresceu em mim. Porque durante 90 dias, 100 dias, eu fiz isso diuturnamente. Então, tudo isso mudou muito a minha vida. Né? E eu acredito que foi uma experiência, e eu acho que sempre são positivas. A experiência foi péssima. Não, você aprendeu que existem experiências péssimas, mas você tem que tirar o lado positivo da coisa. E outra coisa, muitas vezes a gente aprende como não fazer algo. Também. Né? Dali é importantíssimo. Poxa, eu aprendi que desse jeito aqui, se eu colocar a caneca, ela vai quebrar. Então, ótimo, eu aprendi uma vez e agora que aquilo fique realmente como aprendizado, que eu não posso mais botar a caneca assim, que senão vai quebrar. Sim, sim. E o marketing é uma grande mentira? Eu acho que tudo pode ser uma grande mentira ou uma grande verdade, depende de quem conta. Verdade. Quem conta a história... Porque as pessoas têm isso, né? Um marketing, mas não é sobre isso, né? Numa era de informação... Exatamente. Você convencer, você ser persuasivo Sim. com uma pessoa. Né? Se você faz uma persuasão para o bem daquela pessoa, não é ruim. Sim. Agora, se você faz aquilo de forma que só você ganha. E como saber se uma persuasão ela é positiva ou negativa? A minha concepção estou fazendo algo que eu vou persuadir a Estela a fazer algo que vai ser bom para a vida dela e para a minha. É uma boa negociação, né, Rô? Que a gente fala no processo da venda. A venda tem que ser boa para todo mundo. Exatamente. Tem que ser uma via de mão dupla. Agora, se é boa só para você, aí não é. Até porque a gente
tem que pensar a longo prazo, né? Nessa construção. Então, não tem como fazer algo bom só agora e pensar que isso vai perdurar. E aí, falando dessa questão, eu tenho uma métrica. Eu vou fazer lá, vou visitar você. Você tem uma empresa, vou visitar você e tal. Comecei a conversar contigo, fizemos a reunião, vejo o jeito que você trata, a tua equipe e tal. Sim. Se eu não comprar você, eu não consigo comprar o teu negócio. Então, se eu não comprar, eu não vendo. E você já chegou no faturamento de 1 milhão de vendas? Já passamos de 1 milhão em vendas. Ai, que legal! E como que foi esse processo, a construção, para quem tá ouvindo a gente aqui? Então, e nesse período foi justamente uma construção de equipe. Que E aí legal. pessoas não só aqui do estado do Rio, mas São Paulo, Bahia, Manaus. E o interessante é que pessoas de todos os tipos e de todos os cantos. E uma coisa muito interessante é que às vezes a gente fala assim, nossa, tal pessoa precisa tanto de uma oportunidade. Só que precisar e merecer, muitas vezes eles não estão na mesma frase. Tem gente que precisa, mas não merece. E tem gente que merece e não precisa. Mas às vezes dá muito mais valor do que alguns que precisam, Sim. mas não merecem. E você traz uma virada de chave em 2014, 2015, que você entende qual que vai ser o seu modelo de negócio. Seu modelo de negócio inovador, não é isso? Então, até 2014, a gente começou em 2005, né? Sim. E até 2014 nós fazíamos carro de som, moto propaganda, locução de eventos, gravação de comerciais, estúdio fotográfico, web rádio, guia de pesquisa, fazia excursão e tinha um bloco de carnaval. Só isso. Só. Só isso. Tipo Dava pouco. Tipo que eu vivia numa política, né? Tanto que perto, acho que foi em 2013, eu fui parar no hospital com um pico de estresse e, tipo, beirando a dar um infarto. Sim. Porque eu tava com a moto propaganda lá em Bom Jardim, eu tava aqui fazendo até justamente uma campanha política para deputado. E aí a pessoa que tava lá trabalhando comigo, ela tinha tido um problema na moto e ela não conseguia resolver. Eu tive que sair daqui e ir lá para poder resolver o problema, que era simples, para poder voltar para dar sequência no trabalho aqui. E assim, se tem uma coisa, cara, que eu peguei um compromisso, e isso o Rogério falou, e realmente é uma coisa que eu me orgulho muito, cara, eu peguei um compromisso. Eu não falto, eu só falto realmente se for algo extremo. Sim. Se for um caso de morte, ainda minha. Né? Então, assim, porque ninguém é obrigado a assumir algo. Eu sempre parto desse princípio. Meu pai sempre me ensinou isso. Ninguém é obrigado a assumir. Mas a partir do momento que você assume aquele compromisso, mesmo que seja uma negociação que você fez ruim, tipo assim, nossa, vou pagar para trabalhar aqui. Sim. Mas não assumiu o compromisso? Faz a entrega final. Né? Faz a entrega, cara, porque a outra pessoa não está esperando também. Porque eu acho que a vida é um grande ciclo. Se eu falo que vou comprar essa caneca sua e dou a palavra, você já pensa o que você vai fazer com o valor dessa caneca. Sim, você mexe com toda uma cadeia ali, né? Então, assim, a gente tinha esse leque de produtos, de serviços, e eu sempre ouvi, o que a gente ouve das pessoas? Trabalha, que você vai mudar a sua vida. Se só isso fosse a grande verdade, por que a maioria das pessoas que a gente conhece são trabalhadoras demais e passa por um aperto financeiro terrível a vida toda? A gente precisa ter tempo para ganhar dinheiro. Eu acredito muito nessa. E saber como escalar. Exatamente. Aí que entra o quadrante financeiro? Aí que entra o quadrante financeiro. Eu até 2014 eu era um analfabeto financeiramente falando, porque eu não entendia, eu só entendia isso, trabalhar tanto que a quantidade de coisas que eu fazia. Eu tô trabalhando, né? E igual um louco, mano. Né? Poucas pessoas com a minha idade trabalhavam naquela pegada. Só que em 2014, quando o cara desenhou lá para mim o quadrante financeiro, que tem empregado e autônomo, dono de um próprio negócio e investidor. Empregado troca tempo por dinheiro, e aqui não tem a ver com certo ou errado, tem a ver com formas de fazer dinheiro. Sim. Trabalho X o seu horas modelo por dia de ganhar dinheiro. para ganhar X reais. Como que o cara faz para poder dobrar o orçamento? Trabalhando o dobro, trabalhando 3 vezes mais. Humanamente impossível. Então, travado financeiramente o quadrante E, empregado. Sim. Autônomo. Sempre batia no peito e achava muito bonito, né? Porque abaixo de Deus quem manda sou eu. Mentira aí que você tem um monte de patrão mesmo. Né? Você tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Se você for culpar alguém, esse que é o problema. Quem que você vai culpar? Você mesmo. Se chegar no... Tem aquele meme do Agostinho, Eu queria pedir demissão, mas o patrão saiu mesmo. Aí se tiver, eu vou ter que pagar. Então, assim, quando você tá apurrinhado, você tem que ir lá no espelho e dar uns esporros nele, mas depois você vai lá ver, é você mesmo. Então... É isso. Então, assim, eu acho que isso também, empreender é algo que faz você ter que acreditar muito em si. Continua no quadrante. Você foi só até o 2. Então, até o 2. Né? Então, autônomo, lado D, lado direito. Tem o dono de um grande negócio, que é o quê? O dentista que estava aqui, que dependia só da força de trabalho dele, se ele quebrar a mão não ganha nada. Se ele veio para cá e montou um consultório com 10 dentistas, tem a força de trabalho dele multiplicada por 10. Sim. Se ele quebra a mão, não quer dizer que os 10 que estão lá com ele vão quebrar. Perfeito. E embaixo, ele continua gerando, ele continua recebendo, ele continua gerando recursos. Continua gerando recurso. E o I, de investidor, é aquele que já adquiriu o resultado financeiro, porque eu também não gosto muito desse negócio de investimento sem grana, não. Né? Porque os caras falam assim, não, porque você tem que trabalhar com investimentos. Mas vou pegar
X vou botar aqui. Se eu pegar esse X e colocar no meu negócio, eu alavanco o meu negócio, com o resultado do meu negócio, eu invisto aqui. Você tem... Vira a chave quando você tem dinheiro para investir. Quando você tem grana para investir, o volume é diferente. Vou investir R$1. É melhor eu pegar R$1, tentar transformar ele em 100 ali, em 1.000 e invisto 1.000. Aí tudo bem. E aí, com essas situações todas, eu peguei para avaliar o meu negócio. Tudo que eu fazia dependia de mim o tempo todo. Eu não tinha nenhum negócio que me dava o direito de eu passar mal e continuar entrando renda. Nem morrer. Não tinha direito nem de ficar doente. Nem de ficar doente, mano. Empreendedor, né? Autônomo não tem direito de ficar doente. E foi aí que já tinha algo que eu fazia que eu falei, caramba, dá para caminhar aqui que vai ser extremamente interessante. Perfeito. Que é o marketing indoor, que é a rádio indoor. Eu já fazia o pendrive para colocar lá na caixa de som. Perfeito. Né? Você tinha lá a sua loja, supermercado do Rogério. Eu já fazia a gravação para ele, pendrive, música, colocava na caixinha de som, só que o problema do pendrive, se a promoção ia até sábado, chegava lá sábado, alguém tinha que tirar aquele pendrive, no caso eu, pegar de novo, levar no estúdio para poder trocar as promoções, a música já começa a enjoar aquelas pessoas, regravar aquilo tudo. E eu falei, você entendeu que tinha uma fraqueza ali nesse processo. Exatamente, só que eu não enxergava que eu poderia escalar aquilo. E eu ficava lá na loja fazendo a locução. Cheguei a ter 6 pessoas na minha equipe. Na hora que eu comecei a entender isso, eu falei, cara, eu preciso multiplicar. Sim. E aí coloquei 6 pessoas para trabalhar comigo como locutores e tal. Comecei a multiplicar meu tempo. Só que o desafio, a pessoa que estava acostumada comigo fazendo a locução, que é o quê? É o cara que abraça a parada como sendo dele. Sim. Então, assim, eu chegava na loja, já vendi muitas vezes. Vendia o produto e no final a pessoa assim, você é o vendedor aqui da loja? Nossa, eu quero comprar sempre com você. Aí eu sou o locutor. Mas tava ali, cara, né? Pra isso. Aqui. Aí na hora que eu comecei a colocar outras pessoas a fazer aquele serviço, o que aconteceu? A pessoa fala assim... Caiu a qualidade. Porque aí entra a questão da qualificação da mão de obra também, né? Mas aí eu falo assim, mas eu sou pior, mas eu sou roceiro. E o cara, tipo assim, teve situações de eu mandar uma pessoa que era muito melhor do que eu. Só que depois que eu fui entendendo, ele era muito melhor tecnicamente, o português dele é muito mais correto que o meu. Só que o conjunto de fatores, ele ajudava a encher bola? Ele ajudava a vender? Ajudava a vigiar se ninguém estava pegando um produto da loja? Ele servia um cafezinho? Aí você fala sobre questões comportamentais, né? Porque você tem a técnica e o comportamento. E geralmente se contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Sim. E hoje o Gilcimar Brito vende o que especificamente? O que você oferece hoje para quem está assistindo o programa e vê, mas para que eu posso contratar? Então, hoje, vamos lá, contratação. Estou focando agora para 2025. Os planos de 2025. Isso é um outro desafio que nós temos também, principalmente aqueles empreendedores que acabam falando um pouquinho de tudo. Né? Eu tenho esse desafio. Para você nichar, falar assim, será que tem isso? Será que tá certo? Será que se eu nichar aqui vai dar certo ou eu tinha que ir para cá? Tem essa dúvida? Sim, e a quantidade de coisas. Tipo assim, graças a Deus, o que a gente coloca à mão, a gente procura fazer muito bem feito. Então, assim, a gente coloca a mão para fazer, por exemplo, podcast lá, era só fazer um podcastzinho meu. Virou um negócio. E depois estava alocado já para 10 pessoas e a gente começou a ter um giro ali muito legal das pessoas estarem ali no nosso podcast. Tanto que o podcast virou um negócio tão bacana que depois eu vendi para uma pessoa que fazia lá, que é o Hugo, que trabalha com finanças. Sim. E hoje ele tem um estúdio, que é o Estúdio Realize Podcast, que está ali no Cadima Shopping. Ai, que legal. Então, assim, foi algo... E ele veio falar comigo. Aí você vem naquela questão. Ele veio falar comigo. Né, Gilcimar, nossa, cara, você transformou a minha vida. Eu falei, não, as suas atitudes. Porque a gente tomou um café lá na Dona Emília e ele falou... E ele falou assim, eu tô pensando aqui de fazer um podcast sobre finanças, que não sei o que, não sei o que lá, e tô planejando para daqui a X tempo. Aí eu, Mano, eu não gosto não. Eu sei que eu tenho até uma dificuldade de educação financeira, mas assim, eu gosto de sonho no papel não, eu gosto na vida real. Que quantidade de... Onde tá cheio de sonhos? Lá no cemitério. Quantidade de gente que morreu, não, se Deus quiser ano que vem, Deus quiser ano que vem... Morreu, não chegou o ano que vem. Verdade. Eu falei, o sonho é agora, cara. E aí foi pra cima, era um cara introspectivo, né? E assim, um cara maravilhoso, que eu já até falei com ele pra levar vocês lá no podcast também. E assim, hoje ele tem um podcast ali, um podcast que ele tá vivendo do podcast, então assim... Que legal. Muito bacana, ele queria ter essa independência. Sim. Ele já tinha uma empresa dele, mas ele trabalhava em banco e ele caminhou hoje para ter o podcast ali como sua renda principal. Caramba, então, legal. Isso é muito legal. Mas aí que vem o desafio. Por exemplo, agora eu tenho um convite de 4 pessoas para me encaminhar com negócios com elas. Sim. Só que e aí? Então, porque... Será que isso envolve muito também propósito? Assim, sempre, né? Muito propósito. Que aí o que te guia a escolher, né? Só que tem que ter um cuidado. Tipo assim, eu sou muito coração. Perfeito. Só que na relação, e eu aprendi isso muito com o Rogério, na relação a gente tem que aprender a separar decisões profissionais que você faz de relações humanas.
né? Não que você não vai Sim. agir com o coração, Sim. né? Mas tem que ter um cuidado para você não deixar só o coração negociar. É. Senão... É porque depois no dia a dia, né, na convivência, no processo, tem que ter algo a mais. Porque sempre tem dificuldade, tem aquele momento assim que você fala, meu Deus, por que eu tô aqui? Então tem que ter um motivo, um porquê muito forte. de você ter Exatamente. Você tem aceitado. que fazer com amor, mas não necessariamente fazer por amor apenas, né? E agora para 2025, assim, dentro desse foco todo, nós nichamos dentro do mercado do marketing indoor, que é rádio e TV para as empresas. Por quê? Existe uma deficiência no mercado, tanto existe que na região serrana só tem a minha empresa que faz esse trabalho, né? Nós estamos em várias lojas aqui na região, em outros estados também, só que eu nunca dei foco 100%. E o que eu quero ajudar o empreendedor? Eu quero ajudar o empreendedor a ter escalabilidade de negócio. Perfeito. E hoje, o que acontece com uma pessoa que é um designer? Com aquela pessoa que é um locutor? São todos negócios que dependem dela, como eu estava alguns anos atrás, e ela faz todas as pontas. Se você vai lá no cliente, negocia com o cliente, volta no estúdio para você produzir a arte, depois você pega para mostrar para o cliente, para depois você receber com ele. Sim. Como que você escala um negócio assim que você tem que fazer todas as partes? Teve um evento... Você une tudo isso e oferece o trabalho para a pessoa. Então, aí o desenho é rádio indoor, é fazer a rádio e a TV para supermercado. Dentro da empresa. Isso aí, dentro da empresa. E eu quero levar isso para o empreendedor, de ajudar ele no seguinte: irmão, vamos virar um especialista onde Vamos que estruturar aqui. coloca dinheiro dentro do negócio? Um trabalho de assessoria. E assim, e até de uma licença também, que é um objetivo nosso, dele ser um licenciado nosso e ele poder poder economizar tempo. Em vez de ele começar um negócio do zero, ele caminha com a gente. Legal. E ele vai economizar 20 anos da vida dele. Sim. Tudo isso que eu já quebrei a cabeça, ele não vai precisar quebrar. Perfeito. E a gente caminha junto. Só que, em vez de ele fazer operacional, financeiro, comercial, ele faz só o comercial, que é onde está o dinheiro. Foca onde E traz. a gente tem uma central. Eu já tenho uma central que atende a minha empresa. E essa central vai começar a atender esses outros profissionais também. Que legal. Para conhecer esse trabalho, segundas-feiras, live. Segunda-feira, 20 horas. Lá Toda segunda, 8 horas. Isso aí. Qual o endereço? Gilcimar Brito Oficial. Só colocar o meu nomezinho lá, Gilcimar Brito Oficial no Instagram, que a gente está lá com o nosso conteúdo. Acabou o tempo. É isso aí, por isso que eu Porque estamos meia hora já no Já bate-papo. meia hora, meu amigo. Não, Meu foi, não amigo, foi, a gente começou agora. Não, é meia hora, já foi. Já. Esse programa ele é famoso por isso, porque o tempo passa rápido, principalmente quando a gente está conversando sobre assuntos interessantes com pessoas interessantes. Queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas, né? E para as pessoas que talvez estejam precisando do teu trabalho bem rapidamente, mas assim bem objetivo, dizer para elas quem é o Gilcimar Brito e o que ela pode buscar em você. Perfeito. Então, independente de negócio, que eu acho que acima de qualquer negócio, eu acho que vem o ser humano. Então, independente do que você faça na sua vida, você tem que buscar ser um ser humano melhor. Gilcimar, você é melhor? Não. Mas eu busco todos os dias ser o cara. E muito melhor, sabe do que quem? Do que eu de ontem. Então, que a gente possa todos os dias buscar ser a nossa melhor versão. Compartilhe no meu Instagram isso, Gilcimar Brito Oficial. Para você que tem o seu negócio, é isso. Eu quero levar essa essência do Gilcimar Brito, do nosso time, para dentro da sua empresa, para a gente ajudar o seu ambiente interno a estar mais agradável para os colaboradores e para os clientes finais também. Perfeito. E é isso. E no mais é deixar um assunto ainda que eu queria falar de experiência dentro do ponto da loja, no ponto de venda. É? A experiência do cliente Nós no ponto de podemos venda. marcar um próximo Pra gente programa. falar sobre Vamos isso. marcar um próximo. Vamos. Mas basicamente, você chega dentro da loja, é melhor você ficar ouvindo aquele barulho de freeze ou você ouvir: olá, sejam muito bem-vindos à nossa loja. Aí, terminamos da melhor Pessoal, forma. estamos terminando mais um Acreditar em Si. Vá às redes, Gilcimar Brito Oficial, porque é muito legal, você vai encontrar muito conteúdo e vai conhecer essa pessoa fantástica que eu fiz questão de trazer aqui no Acreditar em Si. Uma boa noite para você, obrigado por nos receber na sua casa. Boa noite, Estela. Boa noite, Rogério Alves. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Muito obrigado de coração. Obrigado a galera que está na técnica também. Os amigos aqui de Nova Friburgo. Muito obrigado. E que Deus abençoe vocês, porque isso aí é um remédio que vocês estão levando para a pessoa. Vamos ter um próximo Acreditar em Si com o Amém. Gilcimar Brito. Boa noite, pessoal. Obrigado por nos receber. Até a próxima.